Isto vai ser uma sessão muito interativa, porque eu presumo que estão todos muito angustiados com a contratualização, ou não? Pelos vistos, já desapareceu no momento atual das preocupações. Portanto, não há contratualização. Isso é bom ou é mau? É? Portanto, o decreto-lei está à espera da promulgação do Presidente da República. A portaria, não sei, mas talvez alguém vá responder. Portanto, nós estamos no ano zero, não é? Num ano de transição. Portanto, é assim, é bom que estejamos com alguma descontração, é bom porque nos últimos anos fomos sujeitos a um stress elevado, não é? Portanto, é bom que a gente tenha aqui este compasso de espera para ganhar fôlego para o novo paradigma. Então eu propunha-me fazer de facto esta breve intervenção. Começando, a ideia era a governação clínica, mas eu não consigo falar da governação clínica sem falar da auditoria como a maior ferramenta que existe, potenciadora do que vai mais tarde gerar a governação clínica. Fazer uma distinção que vou tentar que seja clara entre a governação clínica e a governação corporate governance, enfim, eu chamei-lhe governação institucional, e depois uma continuidade deste mesmo processo e que deverá surgir sem sobressalto e que é a contratualização. E se calhar vale a pena nós perguntarmos qual é a forma como nós olhamos aqueles com quem trabalhamos. E quando digo nós olhamos aqueles com quem trabalhamos, são aqueles que trabalham connosco no nosso plano, mas também nos planos hierárquicos designados ou se calhar são mesmo superiores. Então eu começaria aqui por um clássico que é o Steve Jobs, que nos diz que não vale a pena nós contratarmos pessoas espertas e depois dizer-lhes o que é que elas devem fazer. A ideia é que nós contratamos pessoas espertas de tal forma que eles nos venham dizer exatamente o que é que deve ser feito e o que é que se deve fazer. A segunda, e tem a ver também com questões de atitude, e isto são questões da qualidade. É o Berwick, que no essencial, um pai da qualidade na área da saúde, que nos dá estas ideias, três postulados, diria, fundamentais. O primeiro é que o processo de avaliação, nesta perspectiva, não serve nunca para julgar, tem que servir como um elemento potenciador do que é gerar melhoria. A segunda tem a ver com que praticamente nenhum sistema de medida, nomeadamente aqueles que medem a performance, o desempenho das pessoas, é suficientemente robusto para sobreviver ao medo daqueles que estão a ser avaliados. E, portanto, este é um aspecto a integrar logo de princípio. A terceira é que cerca de 85% dos nossos problemas organizacionais são causados pelos nossos processos, a lógica dos fluxos, da forma como nós vamos fazendo e acompanhando o processo de produção e de incorporação de valor nessa produção, e o problema está nos processos, o problema não está nas pessoas. E se de alguma forma fizermos uma boa identificação de processos, as pessoas são inteligentes e, portanto, aderem aos processos inteligentes, e se esse processo tiver um sentido de apropriação, foi o próprio que o desenvolveu com os seus pares, no momento seguinte, naturalmente, que isto conduz-nos ao êxito. Isto são questões de atitude, diria, que muitas das vezes estão muito fora da nossa cultura, seja empresarial, seja da administração pública. Dir-se-ia então, e isto já fui roubar a outro sítio, que por sua vez já tinha sido roubado a mim, que a ideia é de que passarmos dos modelos fundamentalmente hierárquicos para modelos matriciais, não é? Modelos em que há um achatamento da cadeia de comando e em que as decisões são tomadas em proximidade e com uma lógica integradora, no fundo, das diversas partes, para uma outra coisa que é a utopia, que é as questões do conhecimento, e é fundamentalmente na área do conhecimento que nós trabalhamos. Diria então, isto é roubado de outro sítio, o acontecimento extraordinário, que o que se tratou, numa primeira fase, foi passar de uma administração central, que era hegemónica, com um raio, um diâmetro largo, administração regional, administração subregional, centro de saúde, e isto é história, ia sendo cada vez menor, e o que se pretendia era dar o salto, em função do eixo-tempo, dar o salto de uma administração central que ocupa o seu lugar, que não se agiganta, que não oprime, que deixa respirar. No momento seguinte, a administração regional, agrupamentos de centro de saúde e as unidades funcionais na sua inserção comunitária e com a decisão exatamente em relação àquela comunidade específica para que as decisões sejam adequadas aos problemas dessa mesma comunidade.
Dito de outra forma, e está aqui posto, o modelo antigo, ARS sobre regiões centros de saúde, o modelo de transição, pois ARS, apoio desconcentrado à gestão dos centros de saúde, ACES, instalação dos ACES, seria a transição. E eu, em relação a esta imagem, que não é minha, como vos disse, tirei do acontecimento do relatório, acontecimento extraordinário, digo a transição que importa fazer acontecer. Esta é a transição que não aconteceu com a consagração dos ACES. Portanto, os ACES foi um ato, no essencial, formal e de mexer na estrutura, mas não na cultura, na passagem dos níveis de decisão. Para, no momento seguinte, termos um novo modelo, que nesse documento é identificado como o SNS, proximidade com qualidade. Dizia-se também que nesta abordagem, que é uma abordagem muito menos de controlo, mas muito mais de pedagogia, de criação de espaço para a melhoria, a regulação dos sistemas de saúde tinha níveis que iam desde os níveis muito duros do comando de controlo puro e simples para outros níveis muito mais soltos, mas também muito mais eficazes, porque incorporando todos gerava, no essencial, a convergência das pessoas na missão, visão, princípios e valores da organização. A auditoria interna, então, é uma ferramenta fundamental deste processo. Eu diria que a auditoria interna é, naquilo que nós estudamos na psiquiatria, é o aumento do insight sobre aquilo que fazemos todos os dias. E este aumento do insight sobre o que fazemos todos os dias é qualquer coisa que nós podemos fazer por nós e para nós, mas devemos fazer fundamentalmente com os grupos com os quais funcionamos. E a cada momento nós estamos a identificar e a pilotar o que é que vai acontecendo nos tempos sucessivos. De o que é que nós gostaríamos, o que é que estamos a fazer, e outra história, o que é que nós gostaríamos que tivesse a acontecer e que estivéssemos a fazer. E é este processo de revisão permanente da informação que nos vai permitir ter e ganhar e aprender em conjunto a evoluir para formas de maior nível de qualidade. Este é um ciclo muito clássico e que tem que ver, no fundo, com todos os processos de qualidade. Identificação de um tópico, criar objetivos, critérios e padrões, metodologia de colheita de dados, como é que vamos colher estes dados. Claro que com as ferramentas de informação que hoje passamos a dispor, este processo é muitíssimo mais simples, não temos que ir consultar processos como antigamente. É suposto que as ferramentas de informação nos dão, de repente, a informação que nós precisamos. Analisar porque é que não está a acontecer o que queríamos estar a acontecer, implementar o processo de mudança, reavaliar para ver se conseguimos ter êxito nesse mesmo processo de mudança, e o ciclo transforma-se, no fundo, numa espiral em que permanentemente vamos melhorando determinado item sob análise. Mas a ideia fundamental é que eu tenho visto algum trabalho nesta área em que se confunde muito aquilo que é a realização da auditoria com o trabalho para publicação, no sentido mais do trabalho de base epidemiológica, por exemplo. Não, é um relatório simples e, portanto, aqui a ideia fundamental é fazer transparecer a realidade, retirando-a dos números. E, portanto, a ideia, keep it simple and straightforward, há quem diga de uma forma mais hard, que é keep it simple stupid, mas eu prefiro esta versão. E, portanto, a ideia é don't make more complicated than it needs to be. Let's not try to figure out everything at a once. Isto é, não tenhamos uma ambição desmedida. Tudo se faz por... Todas as grandes mudanças se fizeram por sucessão de pequenas mudanças. É a lógica da bola de neve. Tudo começa pequeno e um conjunto de factos vão gerar, de facto, a grande mudança. Não há grandes reformadores. O que há é processos dinâmicos que a cada momento vão crescendo e que geram uma nova realidade e, portanto, um salto qualitativo. Keep it simple, dizia Leonardo da Vinci que a simplicidade é a fase suprema da sofisticação. E, portanto, esta era a ideia fundamental. Nunca complicar, analisar tópico a tópico, temos todo o tempo para mudar. Se até ao momento não medíamos, começamos a medir, é o primeiro degrau. E depois a escadaria não se sobe de uma vez, sobe-se de grau a degrau. A ideia, portanto, é de que, na medida... Isto é o PDCA, Plano do Check Act, é uma figuração diferente daquilo que ali está, mas no fundo a ideia é que partimos de uma linha de base e na medida que temos bons critérios e estándares que estamos a cumprir, no momento seguinte, este é um processo ascensional em que a qualidade é de facto um processo contínuo. Diria então que, se nós conseguirmos enverdar por este processo de auditoria de uma forma simples, de uma forma que envolva, de uma forma em que a leitura da realidade seja transparente, nós identifiquemos quais são os pontos para mudar e conseguimos concretizar essa mudança, e, portanto, nunca objetivos ambiciosos, mas sim objetivos alcançáveis, também não tão poucos ambiciosos que andamos a passo de caracol. Portanto, a ideia é que há aqui um balanço entre a ambição
de um lado, e o outro, o realismo. A ideia, portanto, é que isto conduz ao desenvolvimento individual, conduz ao desenvolvimento do grupo, conduz à revisão de processos, na lógica que fizemos aqui a falar, e, independentemente, a outro nível, ou noutro plano, à melhoria da própria organização, olhada como um todo. Passando destes aspectos da auditoria para a governação, então eu diria que há alguns aspectos que vale a pena nós conversarmos sobre eles. E esses são a começar a ter uma ideia clara de coisas que têm andado amalgamadas, de alguma forma começamos a fazer a organização das coisas. E então eu diria que, quando se fala de governação em saúde, há autores que a dividem pela governação do sistema de saúde, tiveram aqui os titulares hoje de manhã encarregados da governação do sistema de saúde, há a governação, diria eu, do hardware da organização, isto é, o edifício, a climatização, a segurança, a lavandaria, por aí fora, e há, do outro lado, os aspectos que têm que ver exatamente com aquilo que se produz, com a razão de existir daquela organização. E eu penso que é importante fazer esta clarificação entre o que é a governação da organização, o assegurar o metabolismo basal, e ao outro, criar condições para que haja metabolismo basal, e do outro lado, como é que se faz aquilo que é aquela arte específica. E nesse sentido, eu trazia-vos aqui uma definição que fui tirar a uma coisa que foi feita pelo Zé Pescaia e pelo Vítor Ramos, creio eu, que é mais ou menos sistema de conhecimentos, atitudes e práticas de pilotagem clínica individual de equipas e de serviços que propicia a obtenção de resultados em termos de efetividade com equidade, ganhos em saúde, para as pessoas, famílias e comunidades, com o envolvimento de todos, através de melhoria contínua da qualidade dos processos assistenciais e de intervenção em saúde. E aqui, uma vez chegados, então eu diria, e é um clássico, isto é um clássico que é retirado de um folheto britânico, em que nos diz que a governação clínica, para ela, existe uma ferramenta central. E essa é a auditoria clínica, tal como viemos a falar. E a auditoria clínica propicia o quê? Propicia o desenvolvimento de um processo formativo. Se eu identifico um problema no serviço, em certo momento eu percebo que esse problema é um problema em que eu não tenho a melhor prática naquilo que é a interação entre todos, vamos para casa estudar qual é a melhor evidência sobre isto, então estou a fazer formação individual e de grupo. Em segundo aspecto, um aumento da efetividade clínica, pois se melhoramos a forma de fazer, então no momento seguinte, se calhar é expectável que tenhamos melhores resultados. Outra questão é a de que o acautelar do risco, a prevenção dos acidentes. Só havendo um processo de notificação de acidentes é que no momento seguinte temos uma forma de os começar a evitar. O esconder o erro é meter debaixo do tapete tudo o que deve ser objeto de aprendizagem coletiva. O erro como fator de aprendizagem. Em continuidade, inovação e desenvolvimento, pois, como sabemos, todos os dias as coisas mudam e nós, em grupo, aprendemos muito melhor e mantemos muito mais atualizados. Por fim, um outro sentido fundamental nas questões da governação. Isto é, são as questões de transparência. Não nos basta fazer bem e não nos basta dizer que somos excelentes. A questão fundamental é que outros reconheçamos que estamos a fazer bem. E, portanto, este processo de transparência é qualquer coisa que eu gostava de entrar à porta das unidades de saúde familiar e das UCSPs, e das outras instituições, e perceber em que auditoria é que estão, quais foram os passos que já conseguiram dar em termos de progresso, porque este é o melhor sentido que eu dou aos utilizadores daquela unidade, de que they care about me, como eu vi uma vez num hospital em Inglaterra. Isto é, eles não fazem passivamente as coisas, eles publicitam aquilo que são os seus pontos, que eram fracos e que no momento seguinte estão a dar saltos em frente. O sentido do progresso e de uma certa dinâmica. O Zé Pescaia, o Zé Pescaia, também do mesmo documento, trouxe isto aqui, que é uma forma mais elaborada de dizer a coisa e com que eu vos vou macerar aqui durante este tempo. Diria então que a questão central que hoje se põe na governação das nossas organizações é o que é chamado a governação integrada, que distingue, portanto, a governação institucional e a governação clínica. A governação institucional, aquilo que eu vos proponho como desafio, deveria ser o diretor executivo, sustentado no essencial pela unidade de apoio à gestão, incumbindo ao diretor executivo, o AG, assegurar as condições instrumentais para um melhor desempenho clínico. Gestão e manutenção dos edifícios, gestão económico-financeira, gestão de recursos humanos, mobiliário, equipamentos, logística, aprovisionamento, sistema de informação, climatização, serviços de higiene. Do outro lado, e este é um outro campo, era exatamente onde aquele não intervém, porque quem intervém no essencial é o Conselho Clínico e de Saúde em interação com as unidades assistenciais, que fazem o processo de auditoria interna. E, nesse sentido, incumbe ao Conselho Clínico e de Saúde assegurar a supervisão e apoio do desempenho assistencial das unidades funcionais que integram o ACES. Há aqui, de facto, uma divisão, e em relação a esta divisão, dizer-vos que
O João Rodrigues fez o favor de me divulgar este slide hoje de manhã e foi muito oportuno, agradeço a promoção. A ideia é esta. Aquele senhor que se chama, eu não percebo nada de futebol, estejam à vontade. O senhor Florentino Pérez é o dono do Real Madrid. O senhor Florentino Pérez assegura que o campo está bom, que há serviço de fisioterapia, que as bolas funcionam, que há dinheiro para as deslocações. Mas o senhor Florentino Pérez não diz quem é que joga no domingo. Quem diz quem joga no domingo é aquele senhor que é o Zinedine Zidane. Portanto, aquele de cima assegura o funcionamento. Contrata o outro que está em baixo. E o outro que está em baixo é que faz a operação. É que faz acontecer e lidera todo o processo da operação. E não há, portanto, o de cima a dizer quem é que joga no domingo, senão desautoriza de imediato o treinador e ele vai-se embora. Ora bom, não é bem o nosso caso, mas é uma ideia, diria, que eu ilustraria aqui, que num mundo tão sofisticado e de tão conhecimento como o do futebol, eles já descobriram que a governação da estrutura, por um lado, e a governação do processo, por outro, têm que ser diferenciados. Dizia então que o que se trata nesta governação integrada é da essência de uma governação clínica e de uma governação institucional. E não são dois amigos que estão de acordo. Não faz problema nenhum haver uma tensão, mas uma tensão gerida em que cada um puxa para a sua parte. Aqui a ideia é a criação das lógicas dos equilíbrios, não é a criação das rupturas permanentes, mas bem ao contrário, as questões serem bem batidinhas as tomadas de decisão. Esta é a forma de conseguir fazer progredir uma organização. Digo eu. E, portanto, o roteiro que eu vos trouxe foi a começar na auditoria clínica, como processo de aumento da efetividade. Se há aumento da efetividade, há condição para fazer uma boa governação clínica, porque, afinal, a rapaziada de baixo preocupa-se e sabe fazer melhor. E, no momento seguinte, entra, então, como um processo natural, a contratualização, que é nada mais, nada menos que responder às necessidades em saúde de um lado e, do outro lado, confirmar-se que as necessidades e que foi o caderno de encargos prévio estava a ser cumprido. E, portanto, eu, nesta área muito específica, deixo-vos aqui este senhor agora para falar convosco. O que vamos simular aqui, e eu vou dando algumas informações de coisas que estão a acontecer, é nós somos, vamos fazer aqui uma reunião, né? Somos a reunião da OSF Águeda Mais Saúde, que está aqui a Lara e o Tiago. A Lara é daquelas que costuma chegar um bocadinho atrasada, esteve fora um mês inteiro e não sei o quê, portanto vai fazer montes de perguntas, não conhece nada do que está a acontecer. E o Tiago está mais por dentro, vai ajudar a fazer as coisas e eu vou fazer aquela figura de levar a reunião a bom porto, certo? E, portanto, e baseado, e depois vocês juntem as vossas perguntas todas, nós temos feito isto em dois tempos. Um tempo em que há uma discussão dentro da unidade e que nós partimos deste ponto, onde é que nós estamos, onde é que podemos melhorar, olhar para o que fazemos numa visão dimensional, qualitativa, que é a questão importante. Durante 10 anos, nós olhávamos para o que fazíamos, contabilizando uma meta, de um indicador, de um processo em mais ou menos consultas. O desafio agora é olhar o que é que nós estamos a fazer com a perspectiva dimensional, qualitativa dessas questões. E vamos identificar oportunidades de melhoria. E vamos ter informação, aquela coisa do keep it simple, não é? E vamos ter informação disponível para toda a gente, para poder perceber e discutir o que é que fazemos. Depois vamos construir o nosso plano de ação. Num segundo tempo, se tivermos tempo, vamos simular rapidamente. Eu passo à figura de diretor executivo e eles continuam a ser a OSF Águeda Mais Saúde e vão discutir comigo 1 ou 2 pontos, ou vão negociar 1 ou 2 pontos sobre o plano de atividades. E, portanto, a primeira questão é, nós temos agora este IDG, que nós chamamos este IDG 2016. Isto é um dispositivo, é uma forma de tratar da informação e que apresenta graficamente a informação que tem que estar disponível, que antigamente nos chegava através de umas folhinhas de Excel ou que existe no MeMove. Primeira questão, neste momento, isto não vai ao nível da equipa ou do profissional, fica no nível da unidade de observação, iria, se tivéssemos ouvido, chegar a seu primário, irá a seguir. Nesta fase, o que temos é isto. Qual é o primeiro salto qualitativo? Como o João disse há bocado de manhã, é a transparência. Neste momento está disponível para toda a gente a informação de 874 unidades de cuidados primários, o SFs e o CSPs. Nesta primeira fase, são só estas, como o Bernardo disse bem, a malta vai construindo, não é? Não é possível ter tudo feito agora. E, portanto, o primeiro ponto na nossa reunião, estávamos a discutir, temos esta informação, queremos saber onde é que estamos. Qual é a lógica que está organizada, o desempenho, a visão do desempenho da unidade. Em vez de ser olhar para 22 indicadores, passámos a olhar para as dimensões, para os componentes do desempenho de uma organização, de uma unidade, de uma OSF. E que tem o desempenho, digamos, a produção pura e dura, a prestação de cuidados de saúde. Tem os serviços, continua a ser prestação, mas são as coisas que são contratualizadas no âmbito do condomínio, que é o ACES. Tem a qualidade organizacional, que são as atividades que nós fazemos para fazer bem, para ter aquela boa prestação. Tem a área da formação e a área da atividade científica. Nesta primeira fase, como isto é construído sobre a informação disponível, só temos aqui o desempenho
ou a informação relativa ao desempenho, à produção de cuidados de saúde, já que não havia métricas e informação organizadas para ter as outras áreas. E, portanto, nós estamos aqui nesta área, esta unidade, não sei se ela está, acho que isto é fácil. Nós, ao mesmo tempo, é tentar fazer uma visita guiada, porque não sei o grau de conhecimento que todos têm das ferramentas, não é? E, portanto, é fácil. Este Power BI existe, está no portal do SNS. Todos os coordenadores receberam a informação. 873 unidades receberam a informação. E vou mandando algumas bocas, alguns recados. É pena que alguns coordenadores não vão ver os mails. É pena que não tenham informado a sua AGA, o seu ACES, que o coordenador já não era aquele e que o adicional era outro. Mas depois isto não é um problema do sistema, não é? Tem que haver as pessoas que irão lá ver. E, portanto, receberam informação e nós agora vamos discutir este resultado para ver onde é que estamos. E o que está aqui, como sabem, dentro do desempenho, o desempenho passou a ser visto com 5 grandes áreas, ou de 5 grandes subáreas. O acesso, a gestão da saúde, a gestão da doença, a qualificação da prescrição e a satisfação. Sobre a satisfação, não temos informação disponível neste momento, a nível nacional, independentemente de cada unidade poder fazer, e, portanto, está aqui de uma forma gráfica, o keep it simple, não é? É o desempenho que nós tivemos nestas áreas. José Luís, desculpa lá, Diz. aquelas áreas a preto ali, umas estão com preto, outras não estão, o que é que isso significa? Estas áreas que estão aqui, o que está aqui é o desempenho, aqui vem este gráfico, eu pedi ao Tiago para expandir este gráfico, e este gráfico é o primeiro que tem o desempenho, e tem gestão da saúde, qualificação da prescrição, acesso, e a lógica vai ser sempre a mesma em todos os gráficos. Esta linha que se o Tiago lá puser o rato em cima, isto dá 75, é o que se tivéssemos o IDG de valor 75, aqui 50 ao lado, Tiago no outro de baixo, exatamente, e o que está a preto é o nosso desempenho naquelas áreas. E, portanto, é fácil de olhar para aqui e ver em que áreas nós precisamos melhorar ou piorar, que é esta questão Então, que está José em cima. Luís, isso quer dizer que ali na gestão da doença há muito a melhorar. Exatamente. Boa. E, portanto, se calhar tem que ser uma das nossas prioridades este ano. Tiago, volta lá outra vez ao coisa, exatamente. Portanto, agora o que vamos ter aqui, se quiserem olhar, aqui é a visão do acesso, aqui é a visão da gestão da doença, gestão da saúde e qualificação da prescrição. Vejam que esta visão multidimensional, o que é que permite? Permite ver, porque o acesso não é um indicador. O acesso tem várias dimensões. A personalização dos cuidados, o tempo que as pessoas demoram na unidade, a qualidade do atendimento telefónico, a distribuição da carga de trabalho ao longo do dia, etc, etc. Algumas áreas, ao longo de tudo isto se acontece, há áreas que não estão operacionalizadas, não temos informação. E, portanto, não são contabilizadas. Aqui o trajeto... Então essas aí não temos culpa. Não, essas Essas para já Essas não para é... já não conseguimos saber Não quer dizer que qual é o estamos nosso a zero. desempenho. Ok. E, portanto, só está representado aqui. E no nosso desempenho, nesta área do acesso, na nossa unidade, como veem, aqui na área da personalização, estamos no IDG 75, portanto, estaríamos relativamente bem. A lógica da métrica também é simples, não é? De 0 a 100. Tudo isto tem uma lógica de 0 a 100. 50 é aquelas lógicas que estamos habituados, se for 0 a 20, não é? Até 50 é insuficiente. 50 a 75 é suficiente e a partir de 75 será o bom, muito bom, excelente, como quiserem. Certo? Não vale a pena estar agora a falar nesses 3 outros, mas fica só assim. Ok, portanto, aqui, quando olhamos para aqui, não é? Vemos nestas áreas está a 0, vemos que na personalização, no tempo máximo de resposta garantida, em todas as áreas estamos nestas dimensões, se quiserem, do acesso, estamos relativamente bem. E, portanto, o principal problema seria aqui na cobertura ou na utilização. Significa que não estamos a oferecer cuidados, ou melhor, não estamos a cobrir toda a população, ou pelo menos a população considerada suficiente, certo? Tiago, podes ir para outras áreas, só rapidamente. E, portanto, poderíamos fazer o mesmo nestas áreas todas. Aqui a questão que se põe, quando estamos a olhar para isto, é que é importante comparar, perceber, não é? Será que este problema é nosso? Somos assim? Isto é assim no país todo? É assim no resto do ACES? Então, vamos Tiago, ver no diz. ACES. Vamos ver agora, onde é que exatamente. nós Estamos nos aqui para outra encontramos. página do relatório. Isto é esta página, que este é o que nós chamamos o comprador, em que aqui vai estar... Desculpa. Aqui vai estar a nossa unidade, ou a unidade que quisermos. Atenção que nós estamos aqui a utilizar a nossa unidade como referência, podemos pôr a unidade que quiserem, certo? Podemos pôr tudo o que quisermos, ok? Esta questão da transparência é muito importante, como foi hoje de manhã assinalada. Portanto, aqui está a unidade de Água Saúde Mais. Temos este desempenho global, é a nossa unidade, é uma SCF modelo A, tem 6 médicos inscritos, ponderados. Temos esta visão aqui global e aqui está uma das subáreas que queremos olhar. Está o acesso, mas se o Tiago clicar ali, pode escolher qualquer uma das outras, pode escolher uma qualquer, e pronto, muda aqui e muda no comprador. Aqui em baixo está o nosso índice de desempenho setorial em cada uma das áreas, no acesso, na gestão da saúde, certo? Ao estar assim, a Lara estava a perguntar, e é verdade, podíamos saber, queríamos comparar com qualquer coisa. Fomos ali acima aos filtros. O que estamos a pôr naquele filtro é a RS Centro, de onde nós estamos, naturalmente, e, portanto, o que vai aparecer aqui, esta informação que passou aqui a aparecer, passa a ser a mediana
dos resultados de todas as unidades ARS Centros. Isto como o desempenho de todas as unidades é uma distribuição linear, eu tenho 50, 70, 60, não há cá médias, não é? Quer dizer, é uma distribuição. Portanto, temos aqui, o que está utilizado o valor é a mediana, que é o que é importante. Não estamos aqui a fazer médias de nada. Depois, claro, ela tinha perguntado ao ACES, a Lara, muito bem, e no outro filtro escolhemos o ACES, e portanto aqui mudou, e já só vai estar o desempenho do ACES, e a mediana do desempenho, ainda não está usado o ACES hoje, já. Já. E então o que está aqui, estas coisas, já são o desempenho do ACES. A mediana do desempenho do ACES, não é a média, é a mediana do desempenho do ACES. E nós, nesta unidade, podemos comparar com o que está a ver. Nós estamos abaixo do ACES. Temos que melhorar. Em algumas áreas estamos melhor, noutras estamos pior. Se calhar, uma boa oportunidade era para ver que unidades dentro do nosso ACES têm bom desempenho em algumas áreas e fazer-lhes uma visitinha para perceber como é que eles conseguem ou quais são as questões que levam a ter isso. E, portanto, podemos escolher uma unidade, qual é que vocês querem? Qual é que acham? Santa Joana, por exemplo. Santa Joana. Tu tens O Marinho, não sei se o Marinho está aqui agora, mas pode ser Santa Joana. E vamos ver Santa Joana. A Santa Joana está ali representada, não há problema, não se importa. Então vá, Santa Joana. Então vemos que esta unidade de Santa Joana tem um desempenho diferente do nosso. Nós estamos aqui, eles estão aqui no acesso, eu não vejo os números, mas estará mais ou menos igual, mas a gestão da doença está aqui, eles estão ali. Nós na última reunião tivemos a ver, nós temos que perceber como é que isto se faz, nós não sabemos fazer isto bem, e portanto o que já tinha combinado, eu enquanto coordenador da unidade já tinha telefonado ao Marinho, portanto na próxima semana vai aqui, para não sei, ainda não decidiram se é o Conselho Técnico, se é um médico, não sei quem é, vai fazer uma visita ao SF Santa Joana para perceber quais são os procedimentos, como é que eles têm organizado a prestação de cuidados na área da diabetes e hipertensão nesta área para perceber como é que se melhora. E esta é uma questão essencial, que é a partilha, que é perceber como é que podemos melhorar. E com esta informação podemos criar estes patamares para fazer esta coisa. José Luís, desculpa lá, mas é assim, as nossas características individuais da nossa população podem ser diferentes deles e a diferença de resultados pode estar aí. Exatamente. E, portanto, há um conjunto de coisas que não estão testadas, mas todos falamos à boca cheia, eu próprio assumo que nós achamos que há vários fatores de contexto que influenciam o nosso desempenho. Não temos essa certeza enquanto. Não sabemos a relação entre eles. E então está aqui uma simulação, que é a primeira página, que é a visão nacional, que está aqui, as duas primeiras páginas, se quiserem. Isto que aqui está, 1, 2, 3, 4, 5 são páginas, que são relatórios. Os dois primeiros é a visão nacional das unidades, não vamos à unidade individualmente. O terceiro e o quarto é a nossa unidade e o quinto é o comparador, certo? Se quiserem ver aqui. E o que aqui está, e podem fazer isto, não podem dizer que isto é assim de certeza, porque tem que ser testado, mas é o exercício que, aliás, foi prometido pela Coordenação Nacional quando andou a vender este processo de acusação nas 22 reuniões que houve, não é? Que nós tivemos, em algumas, eu fui lá assistir à sessão, e então o que aqui está é temos que criar uma matriz de ponderação. E o que está neste gráfico, as cores são sempre iguais, isto é a visão nacional, portanto, isto é a mediana das UCSPs, mediana dos USFs modelo A, mediana do desempenho do IDG, portanto, das USFs modelo B. Tem as cores, são sempre as mesmas ao longo de todo o Power BI, certo? O amarelo, o verde e o rosa. E, portanto, o que é que está em baixo vai ser a variável que nós escolhermos, o número de médicos, a densidade populacional, a prevalência de idosos ou diabetes, e aqui estará o desempenho, em que esta linha é o IDG 50 e esta linha o IDG 75. E, portanto, Tiago, eu podia agora pôr aqui prevalência e diabetes, por exemplo, ali. Ok, vocês vão, porque isto vai mexer. Portanto, isto aqui significa que é maior prevalência de diabetes. Aqui é o desempenho. E, como vos digo, não podem tirar, não está estudado estatisticamente dizer assim, olha, isto de facto, quem tem mais diabetes é assim ou assado. O que se verifica, e temos que ver se isto se pode estudar a nível do IDG global ou a nível dos IDG sectoriais, só na área da diabetes ou só nas outras áreas, mas, enfim, depois é isso que tem que ter estudado este ano e que vamos validar isso. O que acontece é que nós vemos que cá em baixo, este grupo aqui, mais concentrado, são os OSFs modelo B, estão aqui em cima, têm melhor desempenho, mas aparentemente têm menor prevalência de diabetes. Nós não sabemos tirar conclusões disto, mas é agir para discutir essa questão, que tem a ver com aquela resposta. Também temos aqui o número de inscritos por médico, o número de inscritos em unidades ponderadas, a taxa de abandono escolar, a taxa de desemprego. Todas estas variáveis estão calculadas ao nível da unidade. Portanto, podem ser utilizadas em pavis, certo? Não é a estatística nacional qualquer coisa. E, portanto, podemos comparar e perceber, tentar começar a perceber esta questão. Isto deve ser um objeto de reflexão, que é uma coisa interessante para fazermos. Mas, bem, partindo deste pressuposto, isto é onde estamos, vamos passar para a ferramenta que é o PAUF. E, portanto, aqui já verificámos que a nossa unidade, para além da visita que vai fazer ao USF Santa Joana, não é? A nossa unidade tem ali áreas que vai melhorar. Já temos aqui um conjunto de coisas. Eu pedi ao Tiago para abrir o PAUF. O PAUF é este processo. É esta plataforma. E esta plataforma, todos os coordenadores, isto foi monitorizado por uma aplicação que vamos fazer isso, neste momento não há nenhum mail devolvido de nenhum coordenador, o que não quer dizer que todos os coordenadores leem os mails que recebem, certo? Desculpem estas bocas, mas sou eu e o Carlos Luz temos respondido a todas as questões, e sei do que estou a falar, para mudar.
todos os coordenadores receberam duas palavras passe. Uma palavra passe que permite só ler, e pode ler tudo o que está aqui, uma palavra passe que permite editar. Porquê duas? Porque o permitir editar e escrever, esta gestão deve ser feita dentro da unidade. Não é ninguém de fora que vai dizer quem é que vai editar. É o coordenador, é o Conselho Técnico, é uma equipa especial, não sei, isso é um problema da unidade. Não é? O que é esperado é que toda a gente da unidade tenha pelo menos acesso à password ver. E se não tiver, deve admitir o coordenador. Desculpem lá, esse coordenador não merece ser coordenador se não partilhar a informação com os profissionais das unidades. Certo? Para ficar claro. E, portanto, aqui o Tiago já entrou com a password e então abre aqui a plataforma do plano de ação. Eu aqui, ao mesmo tempo, nós vamos construir ou discutir algumas coisas do plano de ação, depois põe as perguntas se quiserem no fim, certo? E vamos fazer uma discussão e eu vou fazer ao mesmo tempo a visita guiada da plataforma. Ó Zé Luís, eu Oi. estou ali a ver muitos separadores. Aquilo diz lá, identificação. Sim, eu já te vou explicar, exatamente. Olha lá, estão a ver? A Lara dá muito jeito, não é? Que é um bocadinho chata, mas dá muito jeito. No tempo das reuniões faz as perguntas todas, que é para a malta não se esquecer, dá as Temos de respostas todas. despachar isto. É preciso uma destas em cada USF. Que é para a malta não se acomodar. Vamos ver, para responder às perguntas, é essencial. E, portanto, nesta primeira página, se quiserem, nesta primeira página, desculpem a visita guiada, mas eu não sei o grau de conhecimento da plataforma para todos e, portanto, temos que vender aqui o produto de duas ou três maneiras ao mesmo tempo. Nesta primeira página, uma página que é só de leitura da informação. Diz o Estado, nós chamamos de Estado, diz a OSF, o desempenho que teve no ano passado, no ano anterior, 2016, lido com a antologia 2017. Atenção, que só temos esta informação da área da prestação, não tem as outras áreas, que não tínhamos, independentemente de fazermos muitas coisas, não conseguimos medir, certo? E depois tem aqui vários menus que já vamos ver. O que é que ele diz aí em desenvolvimento? Desculpa, em desenvolvimento é o estado em que estamos, ou seja, nós ainda não fechámos o plano de ação, ainda não o enviámos para o diretor executivo. Vamos fazer aqui uma simulação, depois vamos enviá-la para o diretor executivo. Portanto, neste momento está em desenvolvimento, certo? Que é a situação em que está. E aqui vai ter o histórico das interações, das correções que fazemos, quando é que foi enviado, etc. Vai aparecer automaticamente. Ó Zé Luís, e esses pontos de exclamação que aí estão? Os pontos de exclamação São que estão erros? ali em cima... Devem ser erros na plataforma, se calhar. Não, são erros. Os pontos de exclamação que ali estão é para identificar as áreas, que são de preenchimento obrigatório, têm que estar preenchidas, certo? E, portanto, aquelas áreas obriga a ter um preenchimento qualquer. Não pode ir em branco ou não pode ir só com a informação que já lá estava. Quando passamos para a segunda página de identificação, aparece pré-carregado a informação que existe na base de dados da CSS. E isto aqui é um fator muito importante, porque assim, pela primeira vez é possível atualizar de uma forma simples essa base de dados. O que é que acontece? Temos aqui o exemplo. Nesta unidade, no Conselho Técnico, já cá estava esta informação que eu já tinha posto, mas faltava pôr aqui o secretário clínico. O Tiago vai pôr o secretário clínico, ele tem que fazer uma coisa, que é editar. Entramos com o password editar, tem que carregar naquele botãozinho ali em cima. Vocês não imaginam a quantidade de mails que eu já recebi de pessoas que não leram. E desculpem eu falar assim, estamos a falar em todos os profissionais, trabalho no terreno e tal, certo? Há um guião que está publicado no portal do SNS, um guião do Ficha Tech. Tem um screenshot disto a dizer, carregar ali para editar. Há as facs que dizem esta coisa. Não imaginam a quantidade de mails que nós já recebemos a dizer eu tenho um interno a mais, eu tenho não sei o quê a menos, faz favor, corrijam isto. É para isso que há o botão editar. E, portanto, o que vocês vão fazer, vão clicar ali no editar, Tiago, e automaticamente ativou toda a possibilidade de editar este PAUF. E o que vão fazer ali, isto está previsto no secretário clínico, como isto vai ler à base de dados da CSS, onde tem... Desculpa? É preciso descobrir o botão, está ali em cima, também. Onde está bem, aparecem todos os estados clínicos, estão identificados, não é? Estão identificados no RNU, no RHV desta unidade, e, portanto, é fácil escolher o secretário clínico que agora integra o Conselho Clínico. E põe, o Tiago escolheu, quer dizer, nós definimos, a equipa escolheu quem era este, agora, por acaso, não interessa, e ficou a Ana Paula, certo? E, portanto, todas estas áreas são possíveis, são possíveis de ser modificadas, ou ser corrigidas. O que é que acontece? No Estado, depois vamos ver que estas propostas, ou estas validações ou correções dos erros, vão ser validadas a nível central. Algumas vão ser aceitas ou estão corretas, outras estão incorretas, e vai aparecer no Estado a dizer a alteração ou a correção proposta está validada. O que significa que fica validada aqui e fica validada na base de dados a nível nacional. Pela primeira vez, esperemos construir isto definitivamente. Ok? Oh, Zé Luís, e estas caixinhas com giz, para que é que isto serve? Esta caixinha com os is é a tentativa de explicar o que é que está aqui. Se lerem aqui, os dados, pressão, os constantes da base de dados do núcleo, é a explicação do que está na página. É uma nota informativa sobre o que aqui está. De onde é que vêm os dados, o que é que são, para que é que isto serve, o que é preciso preencher. Portanto, se lermos aquilo, é a tentativa de explicar e não ter que ir abrir outra folha, que são os factos ou o guião. Quando passarmos aqui para a equipa, está
temos a equipa que está registada no RHV, isto vai ler o RHV, e, portanto, são as pessoas que lá estão. E já há várias situações. Há uns médicos que não estão lá, estão a mais, estão a menos. Para ver os internos, porque a Vamos DIVA aos acabou internos, agora, exatamente. é preciso ver se ela ainda Pronto, está olha, na cá nossa está. equipa. O que quer dizer que o AG deste ACES, não é? Ainda não atualizou o RHV. Porque quem atualiza o RHV é o ACES. Dá a informação que aquele médico está aposentado, não é? E já lá não está. Porque senão isto continua aqui a aparecer no RNU com estas coisas. Portanto, há aqui alguns procedimentos que têm que acontecer. Mas nós podemos fazer isto agora. Portanto, o Tiago vai chegar ali, seleciona e removeu aquele profissional, certo? Se ele quiser acrescentar um profissional, ó Tiago, vai ali aos médicos, agora aos secretários clínicos, e o que é que vai fazer? Vai acrescentar um secretário clínico, vai adicionar um profissional, aparece o NIF. Para que é que serve o NIF? Estamos a falar de profissionais, têm um contrato, têm um vínculo. É a única forma de garantir a identificação única de eu não estar a inventar o José Luís Vizcaia ou Biscaia ou qualquer coisa, certo? E se eu puser o meu NIF, depois o NIF desaparece, mas automaticamente é validado com o RHV, portanto isto fica certo. Portanto, põe o NIF, adicionar e a seguir escreve o nome, o vínculo, responde a estas questões, se está em 42 horas, 35, se é contrato a termo certo, o que for, ok? Podemos ir para a frente, faz favor, para a população. Desculpa, falta aqui uma coisa importante. Tem aqui a informação das unidades ponderadas, ou da população que temos inscrita na nossa unidade, das unidades ponderadas. Tem informação, vai ler ao RNU, por exemplo, se não tivermos atualizado, um médico aposentado, qualquer coisa, está mal, aparece aqui, certo? Faz os cálculos, esta aqui não é para nós mexermos, está a ler no que é no RNU. Isto só se pode mexer, não é ele dizer, tenho mais 5. Isto não é assim. Tem que se atualizar é no RNU, certo? É o que está no RNU, tem que se atualizar na inscrição no sítio certo, que é para ficar certo, ok? E, portanto, tem aqui os médicos, tem aqui o rácio, não é? Com os secretários clínicos, com os enfermeiros, quanto é que tem por cada a distribuição do rácio de unidades ponderadas, certo? População, hein? É só para ti. Quanto é que vai? 20 e 20. Ok. Rapidamente, população. Tem uma informação estática sobre a população. Tiago e Lara, vamos ter que acelerar. Ok? Esta é a informação que já existe. Não vale a pena agora perder a informação que já está. E temos aqui duas grandes áreas que eu vou abordar rapidamente. São os problemas e os objetivos. A ideia de estarem aqui era nós enchemos a boca com os planos locais de saúde, com as coisas estratégicas. Nunca fazemos isto. Aqui a ideia é ter o objetivo, os problemas estratégicos globais. Embora possam cá estar o problema da minha unidade, não é? A minha unidade não tem recursos, a minha unidade precisa de obras, que pode cá estar. Mas aqui os grandes problemas, problemas estratégicos, do sítio onde nós estamos inseridos. E se o plano estratégico, ou se o plano local de saúde tem 6, 7 problemas, nós podemos ter o que é mais relevante para nós, ou estar aqui, não é para copiar o plano local de saúde, certo? E pode-se pôr. E nos objetivos, depois vamos mostrar como é que se edita para não perder tempo. Zé Luís, mas Diz. é assim, nós temos os problemas e depois temos que, para os resolver, ter atividades. Onde é que eu meto as atividades? Não estou a Primeiro ver vais nenhum pôr os separador. objetivos que queres para atingir para mudar esta coisa, certo? Ali nos objetivos, os problemas estão postos aqui e aparecem aqui os vários problemas. Selecionarem este problema da acessibilidade, depois podem pôr aqui objetivos do que é que querem atingir, do que é que querem modificar, certo? E agora vamos entrar nas atividades no plano de ação que a Lara estava a perguntar. Plano de ação, Tiago, faz favor. O que é que aparece no plano de ação? Há 3 separadores. Agora não se vê, tem esta visão geral. E esta visão é uma visão informativa global de qual é a sua situação. Diz, aqui, tem a matriz dimensional do que é agora a visão do desempenho da uma unidade. E aqui tem, em 2016, os nossos índices de desempenho sectoriais para as várias áreas. E aqui vão aparecer as nossas propostas de melhoria, de manutenção, do que quer que seja. E, portanto, Tiago, selecionei o acesso, faz favor. Nós estamos no acesso e o que é que aqui aparece? Este primeiro tem 3 separadores. Este primeiro separador é, mais uma vez, a distribuição gráfica, para termos a visão do que é que eu preciso melhorar. Porque isto tem que ser simples, não é? Tem que ser simples, não é? Então, eu tenho que perceber o que é que tenho que fazer. Naquelas áreas eu sei atendimento telefónico e trajeto do utente não vou ter dados, mas nestes aqui posso melhorar. Como é que eu faço? Como é que nós estamos a discutir isto na nossa unidade? Já temos propostas aqui. Estamos a ver, isto aqui está abaixo dos 50, se calhar vamos fazer um esforço e na cobertura de utilização, já vamos ver que atividades vamos fazer para isso, vamos propor e carregamos ali e vejam, a setinha sobe até ali. O Tiago é exagerado, tem sempre a mania que nós conseguimos fazer tudo num ano. Eu acho que era melhor ficar nos 50, mas há aqui uns artistas que querem chegar aos 75 logo. Mas acho que é melhor ficar nos 50. Vamos manter aqui esta situação aqui, o Tiago vai escrever neste aqui, que é a consulta no próprio dia, para construir, e o Tiago agora vai pôr este igual, só para exemplo, e vais aumentar este aqui, que é os tempos máximos de resposta garantido. Teoricamente, devíamos estar nos 100% e vamos assumir para os 75%. E o que é que estamos a fazer de uma forma simples? A representar o que vai ser a nossa mancha de desempenho, a nossa visão qualitativa, multidimensional para o próximo ano, certo? Aqui ao lado estão os indicadores, as métricas, para ter aqueles resultados. A azul são aqueles que são utilizados no cálculo, os outros que não estão a azul são os que existem, que é a informação pertinente nos pode ajudar a olhar para a realidade e que está aqui lido com o 012, ou seja,
O indicador, deixámos de discutir a métrica do indicador, o grupo técnico definiu que em desempenho deve haver um intervalo esperado e um valor aceitável, não é tudo quanto mais melhor, nem quanto menos melhor, e, portanto, se estiver dentro do intervalo esperado é 2, se estiver numa variação aceitável para cima ou para baixo é 1, e se estiver inferior a esses valores ou fora desses valores é 0. E a leitura matemática aqui está. E, portanto, atividades. Tiago, faz só um favor, vai aqui outra vez atrás, à vista geral, só para vocês verem, e viram que já apareceu aqui a nossa proposta, certo? E, portanto, já está, já conseguimos saber se vamos melhorar, diminuir, qual é a nossa proposta global. Que é isto que temos de discutir. E depois temos as atividades para fazer. Então, Tiago, vais aqui ao plano de ação, faz favor no CS, exato. E então vamos às atividades. As atividades é fácil, vamos escrevê-las. Isto aqui, como é que nós fizemos a nossa unidade? Distribuímos aqui um conjunto de áreas que tem várias reuniões, não é? E, portanto, já discutimos os pontos em que queríamos melhorar e discutimos e distribuímos o trabalho, levar propostas. Várias equipas apresentaram propostas e colocaram no plano de ação para nós hoje discutirmos a nossa reunião. Zé Luís, desculpa lá, mas é assim, com tanta atividade no mesmo, como é que tu defines no cronograma o que é que vais fazer em que tempo? Exatamente. E, portanto, vamos ter que aprender a preencher isto de forma diferente. Eu vou pedir ao Tiago, em vez de fazer para cada atividade, nós devíamos ter uma caixa, não é? Só uma caixa. E o Tiago vai criar uma nova atividade, vai copiar esta que está aqui, número de médico, vai pôr uma nova atividade aqui em baixo. Certo? É ali, aparece uma caixa, atividade 2, e escreve aqui a atividade, certo? Para esta atividade, como para a outra, vai definir, está uma caixa de texto, edita, é normal, aquelas coisas simples, e depois vamos definir o cronograma, quando é que queremos que aconteça. Ou quando é que achamos que vai acontecer, pode ser durante todos os meses, isto tem aqui 18 e 19, não vamos planear já o ano que vem, mas para dizer que esta atividade se vai estender ou prolonga-se para o ano a seguir. Se esta atividade estiver ligada, mas podemos fazer noutro campo a seguir, se calhar já não temos muito tempo, fazemos aqui. Vamos assumir que esta atividade está ligada a uma dimensão. Há atividades que estão ligadas à grande área do acesso, à sua área do acesso, e há atividades que têm a ver com o atendimento telefónico ou com a cobertura. E podemos identificar isso clicando ali e escolhendo qual é a dimensão que queremos associar àquela atividade, ou que achamos que vai ter impacto, a dimensão que vai usufruir dessa atividade. Supondo que isto aqui, eu estou aqui a antecipar algum tempo, já passamos os 20 minutos também, supondo que esta atividade, e agora sigam-me aqui no exemplo também, era uma atividade que era um processo formativo, estávamos a fazer a formação de gestão do atendimento ou isso, clicávamos aqui e classificávamos a unidade como formativa, certo? Se quisermos ver o cronograma das atividades que fizermos, isto é estático, aparece, se estiver bem feito, eu vou ter as várias atividades elencadas com a sua distribuição ao longo do tempo, o que é que nos podemos fazer. Portanto, o cronograma fica feito. Se agora dermos o salto para o plano de formação, aquela atividade formativa que eu tinha posto ali, isto não é uma atividade formativa, mas peço desculpa pelo exemplo também, está aqui, já aparece aqui, certo? E, portanto, as coisas estão ligadas umas às outras. Claro que agora eu posso pôr aqui o número de atividades formativas que eu quiser. Não estou inibido por aqui, mas estão aqui já postas, certo? Zé Luís, e aquela consulta de cessação tabágica que tínhamos definido que íamos iniciar? Exatamente. Então, Tiago, tens que voltar cá atrás, ao plano de ação, vai aqui à área dos serviços, serviços assistenciais, que estamos a falar do condomínio, são aquelas coisas que não é só carteira básica, não é? Nos propomos fazer a mais. Portanto, ele vai escrever aqui a atividade da mesma maneira. Põe só a cessação tabágica, vais dizer que é todos os meses. Ok? Pronto, ou só este chega para o exercício. Portanto, agora, se vamos fazer isto, temos que colocar recursos diferentes para isto, certo? Vamos ter que contratualizar os recursos, a carga adicional de recursos vai ser feita para isto. E, portanto, teremos que ir aqui aos recursos. Ali. E onde está carteiras adicionais, vamos selecionar, tem que criar uma atividade, recurso, e vai escolher na carteira adicional. Na carteira adicional aparecem tipificadas um conjunto delas e um dos tipos é outros. Como é evidente, não conseguimos resolver todas as questões. Mas neste caso está lá a sessão tabágica. E vamos pôr, o que é que temos que propor para a reunião de negociação que vamos ter? A nossa proposta é que vai abranger um conjunto de população X, para o qual nós estamos, seja da nossa unidade, ou seja de duas unidades ao lado, e vamos dizer em que altura nos propomos fazer, dias da semana, vejam que isto é fácil, qual é a frequência, é uma vez por semana, não temos disponibilidade para mais, e vamos assumir, nós tivemos a discutir na reunião, que eram 3 horas de médicas, 3 horas de enfermagem e 1 hora de secretariado clínico. Isto agora foi discutido na reunião, já deu asa muitas discussões, porque é que só precisa de 1 hora de estar clínico e tal, mas a malta resolve isto em casa, certo? E depois vai discutir. Isto automaticamente vai somando e tem aqui. E, portanto, quando eu for para a reunião de negociação, da contratualização, eu já levo aqui uma proposta de recursos adicionais que preciso, têm que ser pagos, em horas extraordinárias ou o que for, ou têm que ser acordados para fazer este serviço a mais. Isto aplica-se a tudo. Zé Luís, médico e os incentivos? Os incentivos, então, deixa-me só responder a esta questão dos aplica-se a tudo, porque isto é para os utentes em médico família. Hoje de manhã estava aqui uma discussão sobre do obrigatório fazer coisa mais ou não, e a contratualização é um processo de negociação com várias unidades que são num condomínio. E, portanto, há coisas que as unidades que são num condomínio, é numa moradia, não vivem isolados, têm que saber contratualizar. Obriga o diretor executivo, obriga o Conselho Clínico e Saúde
tenha identificado as necessidades em saúde, o seu acesso daquela área, para discutir comigo. Não pode chegar e dizer, vamos ter uma consulta X. Porquê? Há necessidades em algum lado? É preciso essa oferta? Como é que pretende resolvê-la? Qual é o nível de serviços que quer ter? E depois contratualiza connosco a nossa capacidade de resposta entre os limites que a lei impõe, máximos, de horas a mais, etc., com as várias unidades. Seja o atendimento de família, seja atendimentos não sei o quê, consultação de tabasco, alargamentos de horário, o que quiserem, certo? Aqui o que está aqui nos países é o plano de aplicação dos incentivos. Isto não tem a ver com a aplicação dos incentivos para trás, tem a ver com a nova portaria ecológica de conseguirmos facilitar o pagamento dos países ao permitir um planeamento, um orçamento do que é. O que vai estar ali é que nós vamos propor que os nossos países, este ano, se tivermos direito a incentivo este ano, 2017, para a frente, seja para vir ao encontro do OSF-AN, naturalmente, para pagar isso na área da formação, seja para o processo de acreditação, e tinham falado numa coisa no outro dia, que já era o quiosque. Não sei se temos dinheiro para isto tudo, mas tinham falado que queríamos um quiosque para melhorar a qualidade do atendimento, a questão de filas de espera. E, portanto, só vamos preencher isto faz, não temos que preencher o orçamento, não sabemos o orçamento de algumas coisas, outros sabemos, preenche estes custos e, portanto, isto permite planear e orçamentar essa questão. E como é que imprimimos para enviar depois ao diretor executivo? Está tudo feito? Ok. Exatamente. Enviamos ao E, diretor portanto, executivo como? Vamos guardar, isto permite várias coisas, e depois vai permitir, vai haver aqui uma folhinha, como é que se diz, um botão, que é o enviar. Por acaso não está ali ativo, não sei porquê. Mas ali o Tiago saberá explicar. Hein? Só vai ficar, este botão só fica ativo quando todas as áreas que são obrigatórias... Pois não estava tudo estiverem preenchido. É aquela marcadas. coisa dos obrigatórios. Ok. E, portanto, não está. E, portanto, vai enviar. E isto envia, o que é que acontece? Eu pedi ao Tiago agora para mostrar a visão, por acaso não é do diretor executivo, vai ser a visão que nós, coordenação, presidência, Zé mas que é Luís, igual. desculpa Diz. lá. Então, e o diretor executivo, tendo lá o documento, ele não pode modificar? Não. O diretor executivo não tem acesso às palavras-passe que as unidades têm. O diretor executivo vê, naturalmente, tem que ver o que está no plano de ação, vê o estado em que está o plano de ação, não pode mudar nada do plano de ação. Só a unidade é que pode editar o plano de ação. O que o diretor executivo vai ter acesso é na sua unidade, é no seu acesso, a ver o estado, aquela folha do estado, das várias unidades. E, portanto, o diretor executivo, o departamento de contratualização, há uma imagem destas, ou há uma password também para as ARS, para verem a situação, e nós conseguimos dizer qual é o ponto, o estado da arte, dos planos de ação, da contratualização a nível nacional. Porquê? Vê-se, já temos 16 unidades que já enviaram o plano de ação, e temos outros em desenvolvimento, e, portanto, vai mudando. O que é que acontece? O diretor executivo, quando recebe o enviar, clica no botão que diz negociação. E do lado da OSF, o nosso Estado passa em negociação, ou seja, abriu-se o período da negociação. Portanto, durante esse período de tempo, nós vamos fazendo as reuniões necessárias, 1, 2, 3, 10, ou dizer, estou de acordo com tudo o que vocês puseram, e podemos encerrar carregando um botãozinho que vai haver para dizer compromisso. Esse botão só pode ser iniciado pelo lado da OSF. O diretor executivo não pode encerrar as negociações. Ou seja, tem que ser a unidade a encerrar as negociações, ou pelo menos fazer o primeiro clique. Claro que isto depois pode dar estrilho, mas não há problema nenhum. Porque há departamentos de contratualização e outros que tais, não é? Que têm acesso a esta visão e devem questionar, não a unidade, mas o diretor executivo, o que é que se passa no vosso acesso que ainda não tem nenhuma carta de compromisso fechada, que ainda não começaram a discutir nada com as unidades, certo? Neste caso, utilizando aqui o exemplo mais próximo, Zé Carlos Leitão, ele não tem que chatear a OSF Saúde mais, a OSF Agda mais Saúde, tem que chatear ao diretor executivo, ou se quiser o Conselho Clínico do ACES mais Foga, não é? Do nosso ACES, agora já me não lembrava do nosso ACES, para discutir qual é o ponto de situação da contratualização, certo? E é assim que vai funcionar. Bernardo, acho que não temos tempo para simular a negociação, para não? É melhor fazer perguntas. Aí ainda não houve negociação. É isto fazer o plano de ação Eu e pensei que depois já era negociar. negociação. Não, isto não é negociação. Isto é a negociação interna da unidade. Isto que se passa aqui é a contratação interna ao nível da unidade. Aquelas propostas que ali estão, não foi o coordenador que as fez. Foi algumas equipas que na área que estavam mais ligadas e que têm que ser discutidas, consensualizadas. Nós queremos fazer isto. Nós comprometemos a isto. E a negociação, se quiserem eu digo só esta frase então, a contratualização, mais não é, e temos que perceber isso, não é um conflito, como o António Rodrigues disse muito bem, é uma negociação, significa um compromisso de resultados, o que é que eu quero atingir, o que é que eu quero melhorar, o que é que eu tenho que fazer para melhorar, o que é que eu me proponho fazer, e a discussão é, estas atividades fazem sentido? É para aumentar, fazer mais domicílios a isso, e depois, se eu vou fazer mais domicílios, que recursos é que eu preciso ter? E discutir os recursos. E a questão não é, não dá, não faço, eu quero um carro. Não é assim, quero um carro para fazer o quê? E se eu não tiver o carro, o que é que eu me posso propor aumentar ou fazer de forma diferente na área dos domicílios, certo? Este equilíbrio, esta negociação,
este compromisso é de resultados, de processos e de recursos. E tem que ser visto. E agora fica ali explicitadinho. Se nós quisermos um carro, uma central telefónica, se achamos só aquilo é que é baseado, está ligado às atividades, pomos lá e discutimos. E se com o diretor se disser não há carro para ninguém, só um táxi 2 vezes por semana, nós temos que reformular o plano de atividades. Os nossos objetivos, porque não temos aquele recurso, certo? Boa tarde, obrigada pela apresentação. Minha pergunta muito objetiva. Temos até segunda-feira para enviar os planos de ação, sim ou não? Não. No meio que os vossos coordenadores receberam ontem, acho eu, ou hoje de manhã, está lá escrito que, mais uma vez, pelo atraso da portaria, etc, etc, foi adiado para o dia 31 de maio. E com toda... 31 de maio. E na sequência do que o João de manhã disse, aliás, como o Ministro disse, este é um processo em mudança, certo? Não vale a pena, eu acho bem que haja prazos e metas e isso tudo, mas não vamos fazer disto a questão essencial, não entregou naquele dia, entregou no dia 1 uma crise. Não é para facilitar, mas também não é para dizer que caiu o Carmo e a Trindade que entregaram no dia 1, certo? É muito mais importante fazermos exercício, fazer isto bem, tentar cumprir o prazo, naturalmente, investirmos e fazermos essa questão, porque, de qualquer maneira, o mail foi enviado pela coordenação para todos os coordenadores, para todos os diretores executivos, ontem, portanto, todos eles também receberam esta informação, para não ver agora o diretor executivo a dizer que, né, que tem que contabilizar antes, que o plano de ação é enviado até 31 de maio. E espero não ter que haver outro adiamento, não sei as questões, mas isso. Até 31 de maio. Sim. Mas sem stress, ok? É melhor fazer bem, assimilar o processo, do que cumprir o prazo. Em primeiro lugar, só uma pequena nota, de felicitar que finalmente existe uma ferramenta transversal que permite aliar a prestação de cuidados às necessidades reais da população. E acho que para isso estão de parabéns. Uma pergunta, relativamente a indicadores, porque no fundo isto parecem ser indicadores compostos, ou quase como se fosse um meta-indicador que reúne vários. Os indicadores individuais, ponto 1, vão buscar a que base de dados? À mesma de MIMUF ou à mesma de SIARES? Ponto 2, são os indicadores já tabulados ou as unidades podem construir os seus próprios indicadores? Toda a informação que aqui está é a informação oficial validada à CSS. Digam de SIARES, digam a IMUF, o que quiserem. Certo? Quando houver um erro de cálculo, achar o meu indicador não pode ser aquilo, quer dizer, nós não podemos dizer como é que se muda, não podemos dizer, quer dizer, não somos responsáveis pelo resultado que lá está. É por isso que neste mesmo mail que foi enviado agora, ontem, para todos, foi publicado também um documentozinho, que está também no portal, e que diz qual é a situação da informação. Os dados que aqui estão a ver, estão nas duas ferramentas desde ontem, são referentes a 31 de dezembro de 2016, finalmente consolidados, incorporando os problemas da ARS Lisboa e o Val do Tejo, teve um problema complicadíssimo com dados. A seguir a isso, tem lá mais várias informações, eu não sou capaz de dizer todas, mas as que lá estão, tem aqui 3 novos indicadores, já estavam discutidos no seio do grupo técnico, mas só foram conseguidos calcular os seus resultados, são as taxas de utilização e os internamentos potencialmente evitáveis. Foram alterados os valores inferiores dos indicadores dos medicamentos, valor inferior do intervalo esperado de ação aceitável das quinolonas, cefalosporinas, etc. Passou para 0. E depois temos problemas. Temos as unidades com medicina, os 7 indicadores relacionados com o medicamento e 2 indicadores, que é a úlcera, o risco de úlcera do pé e o risco da diabetes, a avaliação do risco da diabetes, não têm lá os cálculos só no final de maio, já que há um problema no seu cálculo. Mas estas questões são transparentes, quer dizer, não há um problema aqui com ele. Nós temos que ser, antigamente isso acontecia e nós sabemos porquê. Agora é claro que é assim, há aquele problema. E as unidades VitaCare estão a 0, incluindo a minha, parece que não fazemos nada porque a SPMS não calcula os dados do lado do VitaCare. E, portanto, há 3 unidades no país, tem para aí 2 ou 3 indicadores calculados, que é a minha, Boarques e Grão Vasco. Para este ano, para 2017, com estas mudanças todas, o que foi assumido, e que será publicado no tal documento da operacionalização da metodologia, é que houve uma mudança. Nós tentamos desfocar dos indicadores, nós temos 80, discutimos 22, e a questão que foi assumida, neste grupo técnico, tem as ordens, os sindicatos, etc., é que todos os indicadores disponíveis, todos os indicadores que existam, com BI, com um histórico, e que tenham resultados, devem estar disponíveis para toda a gente. E são, neste momento, 77 indicadores ligados ao desempenho. Destes foram escolhidos, e este ano não vai haver possibilidade de escolha pelas unidades, porque era muito complicado construir estas coisas e agora mudarem a questão do indicador qual era. Portanto, este ano, os indicadores que estão quer no IDG, quer no PAUF, e podem verificar quais são. Tem lá um filtro no IDG, e aqui são os que estão a azul. Os que estão a azul são aqueles que foram utilizados para calcular o desempenho, o índice de desempenho setorial, o índice de desempenho global nas várias áreas, certo? Os outros são lá mesmo e têm resultados, não é para esquecer, porque alguns ajudam-nos a perceber, certo? Construir indicadores significa que
teríamos que ter o BI dos cuidados subprimários, nos quais estava uma base de dados e tínhamos uma ferramenta que permitia fazer as queries SQL sobre aquilo que ainda não temos. E, portanto, só temos os dados oficiais. Nós queremos ter mais informação. Vejam que estão 77 indicadores. Nós queremos ter mais informação. Mais informação é pertinente, não é só informação para conta, é para discutir o que nós fazemos. Acho que já está claro. Não diga tudo, depois Tenho uma digam-me, questão como o muito Bernardo não simples deixa. para pôr, que é em relação ao desempenho global. As métricas estão entre os valores desejáveis e os valores aceitáveis. Isto foi feito para 2016 e eu queria saber se em 2017 serão, durante o ano todo, para avaliar no final de 2017, serão essas, o balizado será esse que está atual sobre cada indicador. Duas questões. Porque nós, às vezes, a falar, misturamos os conceitos. O IDG, o desempenho das unidades, seja global, seja ao nível de desempenho setorial, se quiserem ver nas várias áreas, não tem, em termos de referência, não tem intervalos esperados. É esperado que todos tenhamos bom desempenho. É esperado que tivéssemos todos 90, 100. Não temos. Também não tivemos todos 20 nas várias cadeiras ou nas várias coisas que fizemos. Ou porque estudámos pouco, ou tínhamos outras coisas que fazer, e tivemos abaixo, acima, qualquer coisa, ou porque uns são melhores que outros, o que é normal. E, portanto, não há intervalos esperados, não há valores de referência no IDG. Seja o IDG global, seja os índices de desempenho setoriais. Os intervalos esperados só existem para os indicadores de desempenho. Isto porquê? Por um conceito muito simples. Não há intervalo esperado para o estado de saúde. Eu não posso ter um intervalo esperado para a incidência da gripe. Eu não posso ter um intervalo esperado para a prevalência da DPOC. Certo? Há 2 anos, contratualizámos, ou há 3, a prevalência da DPOC, que é uma coisa magnífica. Não é? Porque, no fundo, o que estávamos a dizer é assim, deve haver um problema de registro, qualquer coisa e tal. Eu percebo que seja discutido. Percebo que o diretor executivo discuta comigo como é que eu posso ter tão poucas pessoas com o diagnóstico de DPOC, falando de uma forma simples, se tem tanta prescrição dos inaladores, dos dispositivos, etc. Alguma coisa está mal, você não está a fazer qualquer coisa bem, certo? Mas não posso contratualizar isso. Agora, em termos de desempenho, há um intervalo esperado. Mas, o haver o conceito de intervalo esperado, a ver se não aceitável, estamos em saúde, isto não é preto e branco, os intervalos às vezes é difícil. Da mesma maneira que houve a correção dos indicadores ligados ao medicamento, não é? Que se passou para 0 o valor inferior, se calhar têm que ser atualizados. Para o ano não vão ser alterados, não podemos mudar isto sempre. Quem vai fazer isto não é a ACSS, não é a Coordenação nem ninguém. É a postaria, tem o que substitui o grupo técnico, o atual grupo dos indicadores, assim chamado, tem uma Comissão Técnica Nacional, onde também já passa a estar o SFAN, que tem as ordens médicos e enfermeiros, tem os 2 sindicatos médicos, o Sindicato dos Enfermeiros, tem o SFAN, Direção-Geral de Saúde, a ACSS, os departamentos de contabilização, espera aí, Bernardo, os departamentos de contabilização e a coordenação. Esta coisa é importante, desculpa lá. Mas... E desculpa, esta comissão... Não, é importante porque é transparência, dizer as coisas, desculpa lá. E esta Comissão Técnica Nacional está na portaria a atribuição que tem, que é validar, não dizer que o indicador sobe ou baixa, não sei o quê, validar a proposta matriz de indicadores, dizer, aqueles indicadores que lá estão, naquela matriz que vai ter, que nós deixámos discutir se são 22, são 50, todos que lá tiverem, que são bons, têm que respeitar X critérios de qualidade tecnocientífica, ter BI, ter um valor histórico, ter o intervalo esperado dos que forem de desempenho, certo? E esta Comissão Técnica Nacional tem também a função de acompanhar o processo de monitorização e verificar se é preciso fazer o processo de contratualização e verificar se é preciso fazer alterações à proposta. Portanto, se Mariano, IDGs, IDS, não sei o quê, não têm intervalo esperado, os indicadores que têm não vão ser mudados agora, pelo próprio que está na portaria, só podem ser mudados para 2018 ou 2019, não é? Depois a Comissão Técnica Nacional terá... E não mudam ao meio do ano. Mudam só com o impacto no outra ano a seguir. questão. Outra questão. responder às Ora bem, perguntas, eu vou tá ser bom. um bocado deste quadro, digamos. Eu perguntava em relação às outras áreas, que serão a novidade, não é? À qualidade, à formação, etc., que eu disse é que nunca ouvi falar como é que a gente vai fazer e vai organizar o plano de ação. Não há indicadores, penso eu, formados. Sim. Nós, no nosso plano de ação, que não tinha nada a ver com a contratualização, normalmente já tínhamos estas áreas e para algumas até tínhamos alguns indicadores, para outras tínhamos atividades. Isso é que eu gostava que me explicasse. Entra já este ano, não entra já este ano? Nós vamos pensar nisso, vamos apresentar de que forma? Essa é a minha grande dúvida, porque o resto tem estas dúvidas todas, mas é mais fácil perceber. Essa área, essas outras áreas é que acho que é difícil entender. Essa é a primeira questão importante, não é? Nós devemos ter plano de ação independentemente de contratualizar. Nós devemos estar preocupados com a avaliação clínica independentemente de contratualizar. A contratualização é um instrumento de gestão por objetivos. A organização discute com os seus centros de resultados, com as suas equipas funcionais, onde é que vai a organização. Mas a organização em si, as várias unidades nós devíamos, infelizmente nos últimos anos fomos
orientados para o outro lado, devíamos fazer planos de ação. E o plano de ação é onde é que eu estou, onde é que eu quero ir, o que é que eu quero melhorar, como é que avalio. E, portanto, todas as unidades já tinham de forma expressa ou explícita planos de formação, bem ou mal elaborados, planos de melhoria da qualidade que será o equiparado ao PAI, não era? Que era o plano de acompanhamento interno que as unidades já apresentavam, continuam a fazer. Qual é a métrica que vai ser utilizada para avaliar isso? Por decisão destas coisas estarem todas ligadas na portaria, não saiu formalmente a operacionalização da metodologia, porque tem lá coisas que estão na portaria, depois era chato de sair antes de sair da portaria, mas simplificando a questão da qualidade organizacional, para o ano 2017, naquelas áreas todas que existem na matriz, o que vai ser pedido é que as unidades escolham 2 processos de melhoria contínua. Certo? O que são, como disse o António Rodrigues, 2 processos de melhoria contínua são 2 processos de auditoria interna interpares. E, portanto, o que vai ter que fazer, o que vamos ter todos que fazer, é apresentar uma coisa que diz, temos um problema, definimos, tem que estar lá escrito, não é? O que é que devia estar a acontecer, medimos o que está a acontecer, introduzimos ou não medidas corretoras consoante o resultado e continuamos neste ciclo ou identificamos uma métrica, um indicador, qualquer coisa que nos permite ir monitorizando o que está a acontecer. E, portanto, isto vai ser dividido, se eu tiver até aqueles componentes feitos, tenho um valor X, se tiver mais, tenho o valor Y, não será o total da cotação. As unidades acreditadas, não é em processo de acreditação ou de reacreditação, as unidades acreditadas podem e devem mostrar dispor as suas coisas, mas esta área é-lhes considerada cumprida. Não faz sentido pôr em causa uma unidade acreditada e dizer que tem que fazer, nesta fase inicial, dizer que tem que fazer o mesmo trabalho. É esperado que lá ponham e que demonstrem o que estão a fazer para manter a sua acreditação, certo? Mas em termos de contratualização, não é necessário estar a pôr a nada. A área, por exemplo, da governação clínica, serviços não essenciais, o que é que vai ser? Nós queixámos, hoje de manhã falámos, toda a gente deixou a governação clínica, os conselhos clínicos não têm recursos, alguns não têm grandes competências instaladas e outros não é reconhecida a sua formação. E, portanto, as unidades têm que trabalhar. Qual foi o que foi achado que era a forma de fazer? Vai ser contratualizado obrigatoriamente 0,8 horas por profissional de cada equipa, no total da equipa, se forem 20, multiplicam 0,8, que dá X horas por mês para trabalhar com o Conselho Clínico de Saúde na área da governação clínica. O que estamos a criar é um manancial, isto não será extraordinário, vai ser contratada uma atividade. Os conselhos têm, quem quiser, quem equipa de horas multiprofissionais, não se diz que é o médico ou o enfermeiro, e que vão estar identificadas as áreas prioritárias, formação, investigação, auditoria clínica, várias áreas que eu não me lembro, processos de melhoria, etc. Okay? E, portanto, o que vai acontecer, a avaliação disto vai ser feita como? As pessoas que participaram, o número de reuniões estavam definidas, há uma métrica simples, até 80%, porque é natural que não possam participar em todas, e têm um relatório de atividades, o plano de ação que puderam fazer. Se não tiverem algumas destas coisas, a métrica é simples, não cumpriram, todas em conjunto, e portanto é fácil. Portanto, estamos aqui a criar um manancial de recurso e capacidade que obriga, mais uma vez, o Conselho Clínico e o Diretor Executivo a terem uma visão estratégica do que é a formação clínica. Obriga o Conselho Clínico a programar, a planear, a fazer qualquer coisa. E depois temos de ser inteligentes. Não vamos duplicar muitas tarefas. Se a nossa USF se preocupou com a área da doença e vai ter como plano de atividades melhorar a área da gestão do doente diabético, o nosso plano de melhoria contínua da auditoria na área da qualidade essencial é naturalmente sobre o doente diabético. Não vai ser agora sobre o dependente e mais não sei o que de outra coisa, certo? E, portanto, nós temos que juntar as coisas umas com as outras. E a atividade formativa, se calhar, vai incidir com as necessidades identificadas que decorrem do que lhe melhorar a gestão do doente diabético. Não preciso pôr 30 mil coisas. Portanto, keep it simple, não é? Ter lógica integrada a perceber essas coisas. Ok. Vamos a outra questão? A questão que eu queria pôr é, nós estamos a falar de valores relativamente às equipas. Okay? Desculpa. Os valores que estamos a falar é relativamente às equipas. Okay? Descemos ao nível dos elementos das equipas? Sim ou não? E se descemos, qual vai ser o diferencial permitido para a média, para a mediana dos elementos da equipa? A contratualização a nível do acesso faz com as equipas, faz com a unidade. Portanto, a unidade de observação é a unidade. Infelizmente, e depois dentro da unidade vão ter que discutir isso. Da mesma maneira que eu espero que o ACES saiba discutir com as várias unidades qual é a mediana que tem, qual é a unidade que tem um grande valor e eu tenho mais, e perceber que o que eu tenho que fazer o ACES é diminuir este intervalo, que condições é que eu tenho que fazer para as unidades sem pior desempenho, e o diretor, o Conselho Clínico, o Presidente do Conselho Clínico tem por obrigação olhar para as unidades sem pior desempenho e criar um processo de acompanhamento, de melhoria da atividade dessas, e perceber, se calhar não faz sentido, eu ter no meu ACES com 10 unidades e tenho duas, tem um IDG magnífico de 80 e tem duas que têm 20. Quer dizer, alguma coisa está mal. Portanto, o que é que precisam? De recursos? Não sabem? Precisam de ajuda, de apoio? É assim, dentro da unidade, a questão é a mesma. Penso que não compete
fora da unidade, esta discussão, uma auditoria clínica interna, interpares, significa que lá dentro discutem estas coisas. E devemos discutir como é que nós fazemos para diminuir a dispersão, para conseguir processos consistentes, para conseguir que em conjunto temos aquele melhor resultado. Infelizmente, neste momento, a ferramenta que permitiria ajudar isso, esta está ao nível da unidade, como eu já disse, não é? Esta ferramenta não vai estar disponível ao nível do profissional da equipa agora. Esperemos, João, e ouvir o Ministro a assumir que íamos ter isto em setembro também, eu espero que sim. E, portanto, em setembro, no BI dos Cuidados Primários, naturalmente, teremos o mesmo tipo de informação disponível das unidades dentro da unidade, ao nível da equipa ou do profissional. Certo? Não vai haver, nem penso que deva haver, da parte do Conselho Clínico ou da parte do ACES, definir qual é o grau de variação interna lá dentro. Isso é um problema dentro da equipa que tem que saber gerir e conviver com essa diversidade, com essas pessoas. É magnífico. Boa tarde. Antes de mais, eu quero parabenizar a equipa. Foi espetacular na nossa unidade quando começamos a mexer nesta ferramenta. Foi até divertido começar a colocar os problemas e os objetivos e atividades. Portanto, parabéns mais uma vez. Segundo ponto, aquilo que me parece lógico, já foi discutido, penso que já foi levantada esta questão, aquilo que me parece lógico é que para cada problema identificado pela equipa haja objetivos e depois atividades. De facto, as atividades parecem não estarem elencadas nos objetivos, ainda que sejam objetivos macro. Essa é uma questão. Outra questão é olhar para esta ferramenta, comecei a ver a continuidade da mesma. É a aplicação depois do plano de ação na nossa monitorização interna e até na validação das atividades que vão sendo concretizadas de acordo com o cronograma que a equipa executa. Outra questão ainda é de que forma é que na contratualização serão levantados problemas que não foram equacionados pela equipa e não são uma prioridade para a equipa, ainda que sejam plasmados no seu desempenho. Não sei se me fiz explicar. Isto provavelmente vai acontecer nas... Dá um exemplo, que é melhor. Desculpe. Dá um exemplo nessa coisa que está a dizer. Ok. A equipa identificou N problemas. Considera que há 2 ou 3 que não são a sua prioridade. Pode acontecer que essa não seja a visão do diretor executivo e do Conselho Clínico e, portanto, na reunião de contratualização, queiram que passe a ser plasmado no plano de ação ou pressionem a equipa nesse sentido. De facto, isto é uma negociação, mas as prioridades da equipa vão ser aquelas que ela vai plasmar no seu plano de ação, mas não deixa de haver uma reunião de contratualização que vai ser um compromisso entre as partes. É uma questão mais para reflexão, se calhar todos nós. Obrigada. Continuidade da ferramenta e tal. A ferramenta existe, não vamos entrar aqui nas histórias tristes ou boas da sua construção e, portanto, o que posso ser essa questão é assim, neste momento o que é claro é que isto tudo, e foi anunciado ano passado, isto devia existir de forma integrada, uma plataforma, num portal chamado BI de Cuidados Primários, situado no portal do SNS. Existem 2 coisas que estão no portal do SNS, mas uma é um link para um Power BI e outra é um link para a plataforma, certo? Que nem sequer está no domínio do SNS, que é outra coisa magnífica. Mas isto é o que é. A nossa ideia é que esta exposição, como já tivemos no BI das OSFs, com os atrasos do seu preenchimento, dos dados que havia, etc., não é? É ter isto incorporado e, portanto, era fácil, num IDG deste tipo, naquele Power BI, aquilo tinha lá um filtro com o ano, ou com o mês, ou quando nós podíamos ir mudando, mexendo e verificando em que ponto é que estávamos. E o carregamento, e é o que está previsto no BI dos Cuidados Primários, o carregamento é automático, quer dizer, não tem que se pedir nada, não é? À medida que os dados estiverem disponibilizados, são lá dentro. Que levanta a outra questão, que não é tanto do conceito da nova contratualização, das novas ferramentas, é a capacidade que nós temos na administração, a CSS/SPMS, de criar informação sustentável validada. Estamos em maio de 2017. Os dados que apareceram aqui estão em 31 de dezembro de 2017. Já alguns, 2016, já alguns de maio. Mas, quer dizer, os dados globais, aquelas coisas que a malta pode dizer, são 31 de dezembro de 2016. E há não sei quantas unidades no universo X que não têm X indicadores, X informação, por causa de outras coisas. Portanto, há questões que contrariam o melhor dos desenhos das coisas todas. A lógica para responder isso, nós vamos ter a ferramenta, vai estar disponível para ir monitorizando. Algumas das coisas ainda não são monitorizadas através disto. Por exemplo, a questão da auditoria vai ter que ser o Conselho Clínico a validar, não é, a sua execução, como já era antigamente. Está feito, não está feito, a avaliar. Já está desenhado com a CSS o suporte para ficar registado que foi, cumpriu aqueles passos, etc. Mas nesta fase, não é? Nesta fase, já estão definidos os termos de referência, mas nesta fase, o Conselho Clínico vai dizer, cumpriu aqueles passos, está ou não, isso é objeto de um documento que deve ser visto. Qual era a outra pergunta? A imposição das reuniões de negociação.
Esta reunião de negociação, como as outras coisas todas, nós vamos ter unidades, vão ser capazes de fazer excelentes planos de ação e as unidades vão agarrar só ali nos indicadores que contam para os índices e vão pôr metas para os indicadores. E, portanto, é assim. E vamos ter diretores executivos que vão ser capazes de fazer uma discussão inteligente e conselhos clínicos e vamos ter diretores executivos que não vão saber fazer isto porque estiveram até agora habituados com o escudo ou com o conforto simpático de dizerem olha, são 22 indicadores, a culpa é da ARS, o Departamento de Contratualização. O Zé Carlos Leitão, por exemplo, outra vez teve umas costas largas. Não. Era ele que dizia, a moto tem que ser, senão não é validado. A discussão agora não é essa. O que vai estar em cima da mesa, é importante perceber isso. Quando se diz negociação, o ACES tem todo o direito de apresentar qualquer questão. Deve fazê-lo. Mas tem que mostrar que sabe o que é que está a falar. Se ele apresentar uma proposta, um problema, diz, isto é essencial resolver. Mas qual é a necessidade que está identificada? Qual é o tipo de serviços que quer responder? Com que recursos vai fazer? Como é que vai fazer? Se não souber, as unidades devem dizer, se não sabe o que é que quer discutir comigo, a malta não pode discutir. E, portanto, desculpem lá, isto é um processo de crescimento, de construção em conjunto. Não há volta a dar com esta questão. E, de qualquer maneira, nisto, e aqui vejam que está tudo ligado, como a iniciativa de fechar o plano de ação, a carta de compromisso, se quiser, ou compromisso, está do lado da unidade, é esperado que os departamentos de contratualização verifiquem que naquele ACES não está nada proposto para fechar, porque há um ruído qualquer. E, portanto, é esperado que o Departamento de Contratualização reúna com o diretor executivo daquele ACES, com o Conselho Clínico, o que é que se passa no vosso ACES. Zé Luís, deixa-me só... Eu penso que o António Rodrigues, na apresentação, falou bem da tensão gerida. E o que é preciso é nós termos consciência que estamos com exatamente os mesmos direitos em relação a este processo de negociação. Portanto, somos duas partes com os mesmos direitos. E, no fundo, a decisão vai ter que ser consensualizada ou não. Mas, portanto, imposição não haverá, seguramente. Não. Aqueles dois passos estão ali, aqueles problemas e objetivos, não era para ter o problema e o objetivo do desempenho imediato da minha unidade de saúde. Era para ter um problema como a obesidade infantil no meu ACES e que depois era prioritária também para a minha unidade ou não e ter um objetivo que devia ser partilhado globalmente como o ACES e que me diera uma coisa mais de impacto estratégico, certo? Nas atividades e nos objetivos, mesmo que eu possa utilizar aquelas páginas para pôr isso, eu tenho que quantificar, não é só reduzir em qualquer coisa. Mas o grande plano de ação que temos que fazer deve ser centrado na matriz multidimensional que nós temos. Eu vou melhorar a área do acesso, eu vou melhorar a gestão da saúde, eu vou melhorar a minha intervenção no doente diabético, qualquer coisa. Mas pronto, o que está aqui, deixa-me estar aquela coisa, o que está aqui nesta questão devem ser os objetivos de evolução da unidade, não é? O que está aqui, o que nós fomos foi aqui mudar nas grandes áreas, vejo que estão a falar de acesso, gestão da saúde, não é? Não estamos a falar no indicador. Claro, são indicadores que operacionalizam isto, mas estamos a falar nesta grande área. O que é que eu faço para melhorar o acesso? E o acesso tem estas dimensões que aqui estão. Quais são as intervenções práticas, que estratégia, que formas é que eu vou organizar o atendimento telefónico, que forma é que eu vou fazer outras coisas para melhorar o acesso naquela questão? Que sistema de marcação eu tenho para melhorar, ou aumentar ou diminuir o número de marcações de consultas no próprio dia, etc, etc. E se nós pusermos isto aqui, isto quantifica, não é? Diz, olha, a minha taxa de crescimento é aquela. E atenção, não somos obrigados, é importante perceber isso, nós temos de ter consciência, ser o realismo, não vamos aumentar tudo de uma vez. E há umas áreas que até estão bem, ou estão só ali, mas eu não consigo mudar, porque este ano tem dois profissionais em licença de parto, porque tive não sei o quê, vou fazer obras na minha unidade este ano, e portanto eu vou sustentar o que está ali, vou manter a atividade, mantendo aquele nível de desempenho. Isto é normal, é assim nas organizações inteligentes. Okay. Não é? Eu queria, quando começamos a trabalhar isto no meu ACES, Barcelos Esposende, foi-nos dada a indicação de que a equipa teria uma autonomia na escolha dos instrumentos de medida. Pelo que percebi, dos instrumentos de medida, dos antigos indicadores para o cálculo do desempenho global. Pelo que percebi do Dr. Luís Biscaia, que nos apresentou hoje, essa função não estará disponível este ano. A minha pergunta, e o que eu lhe queria perguntar, é quem escolheu estes indicadores para o cálculo do índice de desempenho das unidades? Estes indicadores foram escolhidos há 2 anos, ou há 3 anos, quando ficou na portaria, os indicadores foram escolhidos pelo grupo técnico, que fez o acordo com a CSS e com os sindicatos. Tantos indicadores são de nível nacional e são estes, tantos são escolhidos pela ARS, tantos pela ACES, tantos pelas USFs, 2, 4, aquela coisa que nós tínhamos, certo? E que era escolhido. Qual é a questão? E o que é que nós contratualizávamos? Indicador, indicador.
E o que é que vamos contabilizar agora? Não vamos contabilizar nenhum indicador. Vamos continuar a melhoria ou a estratégia, negociar o plano de ação que vai permitir melhorar o acesso à gestão do doente diabético. Claro que isto é operacionalizado através de indicadores. Nós passámos anos a dizer que os indicadores são estúpidos. Então tivemos de ter a coragem de criar um conjunto de indicadores que são novos. Vão ter ali o custo do diabético controlado. É muito mais inteligente e interessante que o custo médio de medicamentos por utilizador. E, portanto, deve ser objeto de discussão na nossa área. É muito mais interessante ter o perfil de prescrição ou o diferencial, as DDDs, prescrição das quinolonas, etc., para discutir entre nós o nosso perfil, a nossa qualidade de prescrição. Qual foi a lógica dos indicadores? Os indicadores foram escolhidos dentro deste grupo, com alguma discussão, com alguma controvérsia, liderado e assumimos essa responsabilidade pela Coordenação Nacional com um critério muito simples. Dentro da escolha limitada dos indicadores atualmente existentes, percebendo que nesta contratualização ou neste processo criámos 23 indicadores novos, mais inteligentes, melhores, a opção foi escolher indicadores que estivessem centrados em resultados. Pela primeira vez temos indicadores de diabético controlado, hipertenso controlado, que medissem eficiência. Pela primeira vez temos indicadores que dizem o custo do diabético controlado ou o custo do hipertenso controlado, que introduzissem indicadores construídos com base na padronização. É uma metodologia essencial para poder equiparar, para dar robustez ao indicador, não é distribuir por todos, é pela padronização. E, portanto, há uma série de indicadores que foram modificados para ter a padronização e, sobretudo, foi introduzido indicadores de adequação tecnocientífica, ou de efetividade, a prescrição de metformina, etc., etc. E o que foi introduzido também foi esta questão, que é outro conceito importante, no desempenho, atenção, que eu não me canso de dizer isto, no desempenho, os indicadores devem ter um intervalo esperado. Não pode ser quanto mais melhor. E desculpe, Bernardo, não me interrompa já agora, porque assim, é óbvio que esta questão da vacinação, o desempenho, é fácil, o cut-off, o intervalo é óbvio para todos, não é? 98, 100. Não há intervalo para cima, não é? É 100, é esperado que não haja variação aceitável para cima, não é? Só se houver um erro informado, mas aquilo acaba no 100, e o inferior é 90. E a variação aceitável foi decidida ser 97, 96, ok, já não sei o que é que lá está de cor, mas enfim, que seja 96. Todos concordarão comigo que abaixo de 96 alguma coisa se passa. Estamos em Portugal. Os indicadores, intervalos esperados, foram definidos olhando alguma evidência que diga que é mais ou menos, nacional ou internacional. Depois foi olhar para o desempenho das 874 unidades do país, o SFCSPs, para não haver aquele viés de todos nós contratualizámos e trabalhámos para o indicador muito tempo e, portanto, criámos ali um desvio no desempenho, não é? Víamos unidades que não. E foi olhar para aquilo e escolher do que há na evidência. Quando se olha para o desempenho retrospectivamente, e está uma distribuição de percentis, deve-se olhar entre o percentil 70 e 80, aliás, como os estudos do André e do António Pereira demonstraram isso. O que nós fizemos foi o primeiro olhar para o desempenho destas unidades todas, foi olhar o que estava entre o percentil 70 e 80. E depois perceber se fazia sentido. Tinha racionalidade. E em algumas coisas já mudámos, não é? Esta questão do... Não havia nenhuma unidade que tenha zero de prescrição de quinolona, cefalosporinas, daí ter posto a primeira questão, ter posto aquela opção, o 2 ou o 4 ou não sei o quê. Mas, de facto, e várias unidades ou várias pessoas mandaram os mails, percebendo a questão, então se eu puser o cut-off ou o intervalo ou a variação aceitável a 2 ou 3, que é o valor baixo e tal. Então se eu tiver 2, sou penalizado no sentido não cumpre porquê? E não há nenhuma justificação científica para dizer porque é que está mal 2 ou 3 nesta questão. Portanto, o intervalo inferior tem que ser 0. Mas o que interessa aqui é o conceito. Em desempenho não pode ser quanto mais melhor. E se alguma coisa, o menos é o 0 e em outras o mais é o 100, há um intervalo qualquer, se calhar inferior ou superior a esta questão, que tem que ficar destes intervalos. Portanto, as coisas do indicador foi feita a nível nacional, porque este processo de mudança era já assim é o que é, ou vai ser o que é. Imaginem agora construir com vários indicadores. Os indicadores são o que são que nós temos. Nós queremos ter muito mais indicadores durante o próximo ano, para 2018, não é o próximo ano para agora, para 2018, para poder utilizar de outra forma, para depois daqui a 2 ou 3 anos, além das pessoas poderem escolher o que quiserem, termos indicadores compostos de índices. Eu dou só um exemplo. Para nós chegarmos, isto é ridículo, a malta querer 50 indicadores para operacionalizar uma coisa. Nós vimos ser capazes de dizer que o IDG era medido com o indicador, tipo, quando eu digo que o estado de saúde da população de um país pode ser visto através da mortalidade infantil. E quando nós chegamos a este patamar de dizer assim, temos aqui, porquê? Estamos a associar o conjunto de coisas que estão associadas à mortalidade infantil, e nós percebemos que para a mortalidade infantil está naquele valor, que representa um conjunto de coisas que está por trás, de práticas, de organizações e de vários tipos de mortalidade, de outros indicadores associados. Neste momento não temos essa informação. Nós precisamos fazer o processo dos 5.737 indicadores para depois regredir para os KPI, para os indicadores essenciais. Vai haver avaliação da satisfação dos utentes e está pensada a métrica para depois ser, uma vez que está lá, numa das várias. Sucinto, telegráficas, ver, telegráfica. A CSS assumiu... Primeiro, nós temos um país... Não consigo. Telegráfico. A CSS lançou um concurso, a CSS ainda não pagou
Mas não interessa. A CSS lançou um concurso para contratualizar com os Centros de Estudos e a Faculdade de Economia de Coimbra, o Pedro Ferreira, para que passar a ser utilizado, o instrumento ser utilizado regularmente todos os anos. Que é importante, independente das unidades fazerem, tem que haver um instrumento nacional, não é, que permita essa questão. Houve uma primeira tentativa de dizer vamos utilizar já os dados de 2015, contratualizamos para não sei o quê, pomos 2016. Desculpem lá, há coisas que não funcionam bem assim, não é? Podíamos assumir que íamos utilizar os dados de 2015 e pô-los deste ano, mas tem que ser com alguma clarificação do que é que é. Já foi discutido com o Pedro Ferreira, ou neste caso eu já discuti com o Pedro Ferreira, como é que faz a leitura daqueles dados. Portanto, não há. Está bem? Ok. Outra pergunta. É mais fácil. Queria pôr mais uma questão, se possível. Queria dizer uma coisa, mas não dá. Sim. Concretamente, qual é a diferença entre os problemas e as atividades? Tem que ter alguma relação os problemas identificados e as atividades que nós colocamos? Okay. Não é obrigatório. Os objetivos e os problemas eram vistos para serem estratégicos, ligados ao plano local de saúde, que é aquilo que devíamos ter, não é? Podemos lá pôr os problemas identificados, podemos lá pôr os problemas da unidade. As nossas atividades são diretamente relacionadas com a nossa proposta de melhoria no IDS. Eu quero melhorar o acesso em 10 ou 15 ou qualquer coisa, que atividades eu tenho que fazer para isso? Eu quero melhorar a gestão do doente diabético, quero melhorar a qualificação da prescrição, o que é que eu tenho que fazer para isso, certo? E, portanto, as atividades são diretamente ligadas a isto. Nada impede que ponham nos objetivos um conjunto de objetivos que decorrem desta melhoria e depois escrevem as atividades no sítio certo do plano de ação. Mas a finalidade era estratégia, ligar aos ACEs, vincular os ACEs a este processo. Outra pergunta? Eu queria perguntar, eu tenho alguma dificuldade em perceber na personalização porque é que o intervalo é diferente para o médico e o enfermeiro de família. Se calhar a insuficiência é minha, mas eu gostava de conseguir explicar às equipas aquilo que nós preconizamos durante algum tempo, que até um determinado valor não estava comprometida a acessibilidade do utente e, portanto, a personalização até determinados valores fazia sentido. Como é que agora aparecem intervalos em termos de personalização para médico e para enfermeiro, contanto, eu tenho, por exemplo, uma unidade que tem 84 para o médico e tem uma pontuação de 2 e tem 81 para o enfermeiro e tem uma pontuação de, já não sei se é 0 ou 1. Portanto, para mim, tenho alguma dificuldade e gostava de quando começássemos a conversar com as equipas, saber explicar melhor porque é que isto acontece. Vai ter dificuldade em explicar e vai ter que explicar que isto é um processo em construção. E este processo em construção destes indicadores, como eu expliquei qual foi a definição dos intervalos, foi com estas entidades todas, as ordens, no qual estava a Ordem dos Enfermeiros, o Sindicato de Enfermeiros, o CEP, etc., toda a gente discutiu, baseado no desempenho anterior. E se forem ver os percentis, forem ver os históricos dos anos anteriores deste indicador e do outro, há um claro diferencial, não estou a dizer que seja o caso da sua unidade ou de várias, há um claro diferencial entre os percentis, nunca chega, nunca é igual, ou nunca tem o mesmo nível não é qualitativo, nunca tem o mesmo valor de desempenho dos médicos enfermeiros. E, portanto, criaram-se intervalos diferentes. Podemos depois discutir, teoricamente e tal, se vai ser igual ou não é? E, portanto, sim, e os próprios, é o que eu estava a dizer, foi por isso que disse naquele contexto, e os próprios organizações profissionais dos enfermeiros que lá estavam, acharam e defenderam que o intervalo não devia ser igual. E estes intervalos esperados não foram definidos pela LIBSCA, pela CSS, não sei o quê, foram definidos com o consenso possível, e digo-vos que não foi fácil, não é? Com o consenso possível, com as várias estruturas que lá estavam, os sindicatos, as ordens, os departamentos de contratualização, etc, etc. E, portanto, para este ano é assim. E já corrigimos aqueles do medicamento, e, se calhar, naturalmente, iremos corrigir, mas temos que experimentar, temos que ver se aquilo reflete a realidade ou não e mudar para a frente. Sim, mas há uma coisa que temos que perceber, Não, isto não vai ser como era antigamente, que mandávamos um mail para a CSS e, a meio do processo, mudava o indicador. As regras de agora são muito claras e transparentes, pelo menos enquanto houver alguma capacidade de intervenção. Portanto, as regras estão definidas, a malta detecta os erros, identifica as coisas e no próximo ano entra em funcionamento. Não é agora a meio, vamos corrigir o indicador porque houve um grande movimento básico e o indicador não está certo? Vamos ter que conviver com os erros ou com insuficiências do próprio modelo durante X tempo, que é durante um ano, para mudar isso. Não é? Estava a Susana a dizer que algumas coisas vão ser possíveis de mudar. Acha que isto deve estar previamente no cronograma, este acerto com o Conselho Clínico, para que as auditorias não sejam simples auditorias de papel, sem nenhuma evidência,
como é que se pode proceder a um cronograma, uma agilização entre as entidades, para não passar de papel e para que as coisas realmente sejam feitas como deve ser. Ainda não ouvi ninguém dizer como é que isto pode ser feito. Há bocado tentei responder uma pergunta parecida ali com a área da qualidade e que a questão é assim. Portanto, a sua unidade identificou um problema de saúde que é a gestão do doente diabético, certo? E que vai melhorar isso. E, portanto, a primeira coisa que vai fazer é uma auditoria. Não é o Conselho Clínico que vai fazer a auditoria. A unidade é que vai organizar um processo de melhoria contínua que é uma auditoria interna. E, portanto, tem que fazer os seguintes passos. Identificar qual é o problema e depois dizer assim, o que é que devia acontecer? Portanto, a unidade tem que estabelecer os seus critérios, os padrões, do qual é o resultado esperado, qual é a maneira como faz o processo de cuidados. A seguir vai medir o que está a acontecer, que a informação estiver disponível, seja esses indicadores ou outros, e vai ver se o que disse que devia acontecer está a acontecer ou não. Reúne a unidade, discute os resultados, introduz as medidas corretoras necessárias para tal, se for necessário, ou mantém a situação que existe. E isto é o processo de auditoria, isto é o que lá está. No cronograma, o que vai pôr, e depois continua, no cronograma o que lá vai pôr é os tempos que isto vai demorar a fazer na sua unidade. Olha, para nós definirmos os critérios, podemos fazer isto no mês, ou 3, ou 4, não é? Etc, etc. E é esse cronograma que vai ficar da metodologia. Quando estamos a dizer que o Conselho Clínico intervém, o Conselho Clínico, naturalmente, deve ser aquele que avalia, não a auditoria, vai fazer a auditoria, mas o processo, a metodologia, se aquela auditoria está completa, se não está, e dizem que patamar é que está. Zé Luís, o António quer completar. Em relação a isto das auditorias, queria dizer só uma coisa, que eu penso que estamos todos entendidos sobre isso, mas é isto claro. Eu penso que as auditorias não existem, ninguém disse isso. Mas não existem por causa da contratualização. As auditorias existem porque é a nossa capacidade de a cada momento nos superarmos. É a capacidade que nós temos não só de nos superarmos, como de demonstrarmos que isso nos superamos. E penso que uma questão que é muito importante neste modelo é exatamente a questão dos poderes. Até ao momento nós íamos aos departamentos de contratualização e não tínhamos informação. Ou tínhamos uma informação que nos chegava muito em cima da hora sobre qual tinha sido o nosso desempenho no ano transato. Não tínhamos tido tempo para trabalhar a nossa própria informação, para identificar os nossos pontos de debilidade e a cada momento agora nós podemos monitorizar. Portanto, nós somos os melhores conhecedores daquilo que é a nossa própria realidade. E, portanto, isto cria um nível de negociação, que é uma negociação muito mais explícita, muito mais aberta e onde quem tem mais informação tem também uma parte muito mais aumentada de poder. Portanto, creio que cria a tal, volto a falar desta palavra central, que eu acho que é a questão central, das nossas vidas, dos casamentos, da educação dos nossos filhos, por aí fora. O que é viável é onde há tensão gerida. Não existe unanimidade permanente ou mando permanente. A lógica é duas partes que têm que habituar a respeitar-se e que têm que habituar a saber conviver. Isso passa pela partilha da informação, passa por lealdade entre as partes e não por imposições para um ou outro lado. O Tiago vai apresentar o resultado do desempenho e da utilização do PAUF, da plataforma de acesso para pôr os planos de ação. Está bem? Diz lá, Tiago, força. Portanto, desde o início, mais ou menos do dia 10 de abril, em que isto ficou disponível, nós vemos que já foram feitos mais de 10.900 logins e no total já se visualizaram mais de 229 mil visualizações de página. Em média, as pessoas têm uma atividade de mais ou menos 12 minutos no site, o que está em crescendo. E vemos também que ao longo do tempo, enquanto no início, sobretudo as pessoas clicavam no link, iam ao site e iam embora, neste momento já se assiste a que as pessoas, depois de entrar, realmente utilizam a plataforma e são muito poucas aquelas pessoas que só chegam e vão logo embora. Portanto, neste momento já temos cerca de 70% de unidades com o primeiro login feito e quase 20 planos de ação enviados. Portanto, está a ganhar tração. Isto é só para mostrar, esta questão é só para dizer, não é nenhuma vangloriana assim. Obrigado. Este portal, neste momento, em termos de quem conhece a utilização dos portais, do Analytics, é dos portais mais visualizados, mais utilizados e funciona. Certo? Não foi feito, foi pela SPMS, mas funciona, certo? Então, para terminar... Uso rápido, só queria salientar, o Diogo acabou aqui de servir umas prendas, mas essencialmente era em relação ao Tiago. Nós temos aqui umas prendas todas portuguesas e tendo em conta o trabalho que ele tem vindo a desenvolver, Pro bono. Ainda por cima pro bono, demonstrando que nós temos capacidade e simbolicamente uma garrafa de vinho verde, uma garrafa de licor beirão, o mel da Serra da Lousã e depois ainda temos mais umas brincadeiras para se perfumar.
e agradecer. Por isso, podes contar connosco, será sempre premiado. Obrigado pela tua colaboração e obrigado a todos. Estão todos convidados para o Aveiro de Honra e para cortar e comer um bocadinho de bolo connosco.